E aí, pessoal do The Geek News, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do The Geekcast, o melhor podcast geek que você vai ouvir aqui neste canal. E agora vocês já viram que nós estamos com um formato novo. Vamos começar debatendo sobre o PlayStation 5 Pro. Meu Deus, a geração saiu com um console e sempre termina com dois. O povo tá achando que a gente tá plantando dinheiro no quintal, o dinheiro tá dando em árvore. E para discutir esse assunto comigo, eu tenho aqui o Giliard, que vai debater um pouco, vamos falar sobre essa notícia com vocês. E aí, Gili, beleza? Fala pessoal, fala Ricardo, tudo certo, espero que esteja tudo bem com vocês. E eu não consigo entender certas coisas, mas isso não é novidade. Isso daqui é coisa comum, eu acho que o pessoal ou é muito jovem ou tá se esquecendo dos detalhes. Você não acha isso também, Ricardo? Eu acho, porque nós já vimos o PlayStation 4, que saiu o PlayStation 4 Pro, tinha o Xbox, o One, que depois saiu a versão também atualizada, mas antes disso nós já tínhamos também outras empresas fazendo a mesma coisa, tipo a Dona Nintendo, né? Dona Nintendo com suas revisões de hardware. Então, o pessoal que tá aí falando que, às vezes vale a pena comprar o console da nova geração quando ele lança, se depois vão lançar o Pro. Então, gente, temos pontos de vistas divergentes. Alguns dizem que vale, outros dizem que não, porque o Pro vai ter recursos aprimorados. O PlayStation 4 Pro não teve nada assim de extraordinário. Tanto que esse ano, vou dizer que a Microsoft já lançou, né, o Xbox Series, o Slim, que é o S, e o X, que é o Pro. Então, não sei. O que roda em um, roda no outro. Talvez não igual, mas tá rodando. Eu não conheço nenhum jogo que rode no Series X, no X, que não rode no S. E a mesma coisa aconteceu com os PlayStation. PlayStation 4 Pro não tinha nenhum jogo que não rodasse no PlayStation 4 normal. E pra mim é uma questão mais de requintar a marca, que nem a Intel faz com os processadores dela. E o que você acha disso? Então, Ricardo, nunca aconteceu de um jogo rodar só no Xbox Series X, por exemplo, e o S, que já no lançamento já viam essa diferença de poder, no caso da Microsoft, e não acontece, por enquanto. Algum dia pode acontecer? Talvez. Mas essas revisões, todo mundo que compra o videogame no lançamento, por causa da geração passada e de outras, mas especificamente da geração passada, já sabe que é possível que vá haver uma nova versão daquele console. Mais poderoso, mais isso, mais aquilo. Então assim, quem comprou no lançamento ou perto do lançamento, você é um testador beta, sabe? Você está testando um videogame que depois vai vir uma versão aprimorada. E, na verdade, isso já acontece há muito. Eu não vou dizer que foi sempre assim, mas isso acontece muito. Aconteceu com o One e com o PS4, e aconteceu no passado também. Revisões de console, vamos colocar dessa forma, é comum. E muda-se muitas coisas, perde-se elementos, ganha-se outras coisas. E às vezes o pessoal se esquece, porque o pessoal tá reclamando bastante de novos consoles. E eu não entendo muito porque é só você não comprar. E claro que essa geração tá faltando um pouco de jogos e etc. Mas assim, é só não comprar. Ou, na próxima geração, espera o videogame, a revisão final, vamos dizer assim. É dessa forma que eu observo. Porque nós temos aqui, vou trocar de aba, as revisões de hardware da Nintendo, que aqui a Nintendo Blast publicou, né, sobre algumas das revisões, o Game Boy Pocket para o Color e do Wii, sabe, muita coisa assim a Nintendo já fez. E às vezes a gente tá meio revoltado, assim, meio chateado
por causa dessa questão do PlayStation 4 e aí depois vem o Pro. O 5 e agora pode vir o PlayStation 5 Pro. Mas a própria Sony, ela fez com o PlayStation 1, 2 e 3. Só que em vez de fazer o Pro, ela lançou o Pro e depois ela lançou o Slim, que eram versões menores. E o pessoal geralmente aproveitou, né? Porque o Slim, ele era menos... Não era menos potente, mas era menos caro. Então muita gente comprou o PlayStation 1 grandão, que aí passava um tempo, dava problema no canhão, tinha que deixar ele de cabeça para baixo para poder ler os jogos. Aí saiu o Slim, que não precisava disso, o PS1. Às vezes tinha que deixar de cabeça para baixo também, a primeira versão dele que saiu, que esquentava. Mas tá aí. O PlayStation 2 também, ele já vinha com aquele suporte horroroso para deixar em pé, aí veio o PlayStation 2 Slim, que tem uma base muito parecida com a que o PlayStation 5 tem hoje, para você deixar ele em pé, para evitar que ele aquecesse, porque ele também esquentava dependendo dos jogos. Agora quem fazia o contrário disso era a Nintendo, que ela tinha lá o seu Game Boy Classic, lançou a revisão Game Boy Pocket, que era uma versão pequena, com as mesmas capacidades do Game Boy, e lançou o Color. E aí começou a ter jogos de Game Boy exclusivos para o Color. E aí aconteceu de novo no futuro com os Nintendo DS. O DS e o DS Lite o Lite era uma revisão do DS, mas uma revisão principalmente da carcaça. E aí lançou o DSi, tinha jogo exclusivo de DSi que não rodava nem no DS nem no Lite. Lançou-se o 3DS e aí lançou o New 3DS, com jogos que rodavam no New e não rodavam no 3DS. Exemplos do que eu tô falando. Lá no Game Boy, Pokémon Gold e Silver rodava no Game Boy Pocket, no clássico. Pokémon Crystal só roda no Game Boy Color e é um dos jogos mais populares. Inclusive, você coloca o Pokémon Crystal num Game Boy preto e branco, aparece escrito na tela: esse jogo é exclusivo para Game Boy Color. Se conseguiu ler o cartucho e falar que é exclusivo de Game Boy Color, por que não rodava no Game Boy normal? E no 3DS você tem o caso do Xenogears, se eu não me engano, Xenoblade, e ele não roda. Xenogears é lá do PlayStation 1, tá, gente? Xenoblade Chronicles, ele é exclusivo de New Nintendo 3DS, ele não roda no 3DS normal. Então, tivemos algumas revisões de hardware. Seria o Game Boy Color, seria o Game Boy Pro, e o New Nintendo 3DS seria o 3DS Pro, e eles tinham jogos que não rodavam nos seus antecessores, ao contrário do que acontece aqui com a Sony e ao contrário do que aconteceu com a Microsoft. Vou até trocar de aba aqui, ó, pra gente poder conferir isso. Então, temos essa questão aí. Eu acho que assim, no início da geração eu não compraria um console por dois motivos. Uma, porque vamos descobrir os que vêm com os problemas, a possível luz azul da morte lá do Xbox. As três luzes vermelhas. As três luzes vermelhas da morte. E o preço. Eu acho que o principal impedimento para que eu comprasse um console logo quando ele fosse lançado é o preço. Que nem hoje eu tava olhando aqui o PlayStation 5, a versão atual com drive de disco, tava por R$3.400. Não tava mais os 5.000 do lançamento. Então, o preço e esse PlayStation 5 de hoje não é o mesmo PlayStation 5 que foi lançado há 4 anos atrás ali. Ele já é uma versão revisada. É que a Sony não vai ficar anunciando, mas pelo que eu entendi, ele é um pouquinho mais leve e aquece um pouquinho menos, porque houve a evolução na metodologia de produção.
Então, a primeira versão ela é grande, ela é um pouco mais complicada. Temos que tomar um pouco cuidado. É muito entusiasta. Você que não é tão entusiasta e também não é tão rico, espera ali passar 1, 2 anos, aí você compra. Às vezes você acha um bundle legal que já vem com um jogo que você gosta, tipo PlayStation 5 com Homem-Aranha. Não sei. Mas é o que o Giliardi falou. Não compra. Se você quer esperar, espera a versão Pro, que a gente já sabe que vai acabar saindo. Exceto o Switch, né, que não saiu, todo mundo esperando o Switch Pro, saiu só um com tela OLED, que a bateria dura um pouquinho mais. Mas é isso. Eu acho que se fosse comprar hoje, talvez eu compraria o PlayStation 5 normal, com disco, que o preço tá relativamente bom, 3.500, já baixou aí R$ 1.500. Estaria valendo a pena pra mim, 30% de desconto. Quem não quer? Sem desconto é sempre bom e já é de praxe. No caso, aí tem que esperar mais uma geração, porque tem aquela ideia de que as gerações podem terminar, né, de videogames, encerrar, e aí vir serviços de assinatura. Eu não sei como vai ser o futuro. Mas se na próxima geração as pessoas não precisar, se você consegue esperar, ou, sei lá, o meu caso foi, eu tinha o meu Xbox One Slim não era o videocassete, era o Slim, já uma revisão de hardware, não é o parrudão, o 4K lá, é o Slim, e ele pifou, ele quebrou, e aí era uma época daquela doença, sabe, gente? E aí eu preferi comprar o videogame novo do que sair de casa, levar para arrumar e etc. E aí eu preferi o Series S, praticamente no lançamento. 4 meses depois do lançamento, eu acabei comprando o videogame. E foi apenas por isso, mas já sabendo do risco de que talvez não é a política da Microsoft. O que roda no Series X tem que rodar no Series S. Claro, com menos performance e gráficos, mas existe o risco. Então, esse foi o único motivo, mas eu não compraria um videogame de início de geração por causa dessas revisões que acontecem. Igual o primeiro pessoal que comprou o Xbox 360 começou a ter uma série de problemas por causa das luzes da morte. Então houve uma revisão do 360 e a melhoria, a versão final dele hoje é muito boa. Se existir alguma versão nova, ela vai estar zerada, com correções de defeitos de fabricação e etc, igual o Ricardo citou, com relação a refrigeração melhor, peças melhores, ou às vezes um pouquinho maior a velocidade de processamento. Essas coisas acontecem. Barateamento vai acontecendo conforme vai passando. Então, eu diria, segurar o lançamento igual aconteceu aí na notícia, que é falado lá no título da notícia, sobre esperar o GTA, é apenas para vender o videogame e ter um motivo para chegar e falar, olha gente, saiu o GTA, a gente tem um videogame aqui que é melhor, quando na verdade ele não vai entregar uma performance assim tão incrível quanto o pessoal acha. É uma tática das empresas e eu não compraria. Simples assim. Melhor esperar. Vamos ver aí no próxima geração. É melhor esperar a versão definitiva dos videogames. Exatamente, porque essa questão das revisões de hardware, elas têm muito a ver com o marketing também. Porque a gente pode ver, o PlayStation 5 já tá aí revisado e a Sony não anunciou, não falou, olha, nós vamos lançar um novo modelo de PlayStation 5 que aquece menos, tem melhor refrigeração, é mais leve. Não. Por quê? Porque não era interessante para ela. Agora, se de repente vai lançar o GTA 6, de repente seja mais interessante o departamento de marketing, vamos plantar ali que pode vir um PlayStation 5 Pro, e aí ele vai ser lançado, vamos adiar ele para lançar junto com o GTA 6, porque aí o GTA 6 é igual o Zelda, é igual o Pokémon, é um console seller. Então vai ser aquele jogo que eu não tinha um console de nova geração porque não tinha nada que me interessava, mas agora saiu um jogo que me interessa, eu vou comprar o console porque vai ter esse jogo.
Aí a pessoa escolhe, olha, no PlayStation 5 vai rodar 10% melhor do que no Xbox. Aí a pessoa vai lá e compra o PlayStation porque é o marketing. É mais um efeito de marketing do que um efeito prático. Ah, vai ter talvez algum desempenho melhor sobrando para uma coisinha ou outra? Pode acontecer. Mas o ideal é que o que rode em um rode em outro. Acredito que quando alguma empresa lançar... É que a Nintendo já fez isso e cagou, né, pro público, como ela sempre faz. Mas o pessoal ali, geralmente da Sony, da Microsoft, que não pode contar tanto com as suas franquias nostálgicas, que tem um apelo mais emocional do seu público, se uma delas fizer a loucura de lançar um jogo que vai rodar na versão Pro e que não vai rodar na sua versão Standard ou na sua versão Slim, talvez ela vai criar uma intriga muito grande. A Nintendo fez teste lá com o Pokémon Crystal e depois nunca mais ela lançou um jogo Pokémon que não fosse compatível com toda a sua geração. Ela fez o teste ali com o Xenoblade lá, o Chronicles, mas nunca foi com um jogo das suas franquias principais. O novo Zelda mesmo, ó, lançou pro Switch, o Breath of the Wild, mas também tinha ali a versão do Wii U, porque ela anunciou que seria lançado pro Wii U. Então se ela pisasse na bola, muita gente deixou de comprar um Wii para comprar o Wii U por causa que sabia que ia vir o novo Zelda. Então, eu acho que minimamente ela se preocupou com o seu público, que não é costume da Nintendo fazer. Agora a Sony e a Microsoft, elas já costumam se preocupar um pouco mais, porque elas sabem que elas não têm todo esse apelo afetivo que a Nintendo tem. Eu acho que é isso. Sim. E para lembrar, se a Sony e a Microsoft quiser patrocinar o canal, ó, só entrar em contato depois dessa defesa espetacular. Só entrar em contato aí através do e-mail e conversar com a gente que estamos aceitando aí uns patrocínios. A Nintendo também pode me patrocinar, mesmo que ela não se importa com a opinião do seu público, lança jogo tudo bugado e tudo, mas eu sou nintendista, né? Eu sou Pokémon, eu sou Zelda, eu sou Metroid, eu tenho aqui 2 de cada console portátil dela, mas convenhamos, né? Uma coisa é você ser fã, gostar dos jogos, outra coisa é você aceitar ser feito de trouxa e continuar apoiando uma empresa que não tá nem aí pra você. Igual o povo que foi lá e comprou Pokémon Scarlet, Violet, jogo todo feio, todo quebrado, todo bugado, que tá até hoje ruim. Lançaram o DLC pela metade para poder vender em 2 vezes. O povo vai lá e compra só para poder xingar no Twitter depois. Então, eu posso xingar de graça, mas eu xingo quando tenho razão, não porque quero ser hater barato. Nintendo tem ótimos jogos, ótimas franquias, fez boas revisões de hardware, pisou na bola com Pokémon Crystal, mas parece ter aprendido, pelo menos com as franquias principais. E agora, esperar aí pelo novo Switch, Switch 2, Switch Beta, ou vai fazer igual a Microsoft, vai voltar pro Switch 0, Switch 1. Vamos ou quem sabe o Switch U. Nossa, não, chega de Switch. Mas é isso daí. E acredito que seja isso. Da minha parte, eu não tenho mais o que comentar. Então, da minha só veja, escolha a empresa, escolha o melhor produto, o melhor serviço e enxergue, tente ver as possibilidades. Se um dia a Microsoft acerta, você elogia, você continua comprando e no dia que ela errar, você vai lá e cobra. Você é o consumidor. Não seja fã dessas empresas. É uma troca do seu dinheiro pelo serviço ou pelo console sendo feita. Nada é de graça, não estão te fazendo um favor. Então, escolha bem. Obrigado aí pela atenção de todos. Valeu, Ricardo. Da minha parte, encerro por aqui.
Valeu, Giri. E aí você, deixa aí nos comentários o que você acha. Você pegaria um console atualizado ou você acha que o seu ainda vai dar para utilizar bastante? Você é a favor ou contra essas revisões de hardware? Já aconteceu de você pegar algum console que não rodava o jogo, que nem eu tô citando aí Pokémon Crystal e outros? Deixa aí que a gente quer saber e continua participando aí dos nossos podcasts. Por enquanto é só e vejo vocês na nossa próxima edição do The Geekcast. Até mais, tchau, tchau.